Fórum HSM de Gestão e Liderança 2010. Aqui ao meu lado, César Souza, que é presidente da Empreenda e também colunista do portal HSM. A Empreenda, em parceria com a HSM, realizou uma pesquisa sobre os desafios da gestão e da liderança no período de 2010 a 2015. Aqui no Fórum HSM de Gestão e Liderança, César Souza conduz o painel de CEOs. E eu começo a nossa entrevista, César, te perguntando o que é um líder de vanguarda? O líder de vanguarda é aquele que tem um senso de propósito, aquele que oferece uma causa, não apenas empregos ou não apenas tarefas e missões. Também o líder de vanguarda é aquele que consegue inspirar sua equipe por um conjunto de valores. Ele tem um conjunto de princípios muito claro. Ele procura educar as pessoas pelo exemplo, mas em torno de alguns princípios que são básicos. Eu acho que eu chamo esse líder de vanguarda do líder 2.0. Em contraposição àquele líder 1.0 do passado, que procurava inspirar as pessoas mais pelo carisma e pela hierarquia do que pelos valores, e que oferecia sempre empregos, metas, tarefas, cobrava as pessoas por resultado, e não, como se diz, com esse senso de propósito de alguma coisa que transcende o dia de trabalho, e que faz com que as pessoas realmente se motivem a dar o melhor de si, porque sentem que estão participando de uma causa maior. O que eu tenho aprendido na minha experiência, convivendo com várias empresas, é que as pessoas estão em busca de significado para as suas vidas. As pessoas não querem apenas bater metas ou correr atrás de resultados. Elas querem participar de alguma coisa que enobreça elas, que dê orgulho, dê um sentido de pertencimento. Eu acho que os líderes de vanguarda, ou os líderes 2.0, como eu também os chamo, são aqueles que conseguem dar esse sentido de propósito e conseguem articular um conjunto de valores que funcionam como uma espécie de cola que ajuda a unir o comportamento desejado das pessoas dentro de uma organização. E quando você fala de inspiração por valores, quais seriam esses valores que você se refere? Olha, isso depende de cada empresa, né? Não existem os valores certos ou os valores errados, uma cultura de uma empresa. Eu digo que os valores corretos são aqueles que fazem com que a empresa cumpra seus objetivos, seu propósito, atenda seus resultados. Os valores corretos são aqueles que funcionam. Mas não é funcionar por funcionar simplesmente. Obviamente tem alguns que são intrínsecos e que são valores desejáveis em qualquer que seja o negócio de uma empresa. Integridade é um deles. Não significa apenas atingir resultados, mas também tão importante quanto atingir resultados é a forma pela qual se atinge os resultados. Quando eu falo integridade é nesse sentido, de seriedade, de fazer as coisas corretas, Aliás, o Peter Drucker dizia, que o management é fazer certo as coisas e a liderança é fazer as coisas certas. Então o papel do líder nessa articulação de valores é ter esse conjunto de coisas que são fundamentais, que a gente não pode abrir mão. Integridade é uma delas. O valor da inovação é outra que eu acho que é bastante salutar, comum a todo tipo de empresa vencedora. Hoje, inovação não deve ser apenas uma prática ou um processo na empresa. A inovação tem que ser vista como um valor. O respeito aos outros, o respeito à comunidade, o respeito ao meio ambiente, também eu acho que é outro valor fundamental, um princípio básico que todo líder de vanguarda deve lutar. Então, eu estou falando de integridade, estou falando de respeito ao próximo, à outra pessoa, respeito ao meio ambiente, respeito à comunidade, ao social, e a inovação, que eu acho que deve ser visto como um valor, não apenas como um processo, ou como uma ideia, ou como um projeto. Muita empresa porque tem um projeto de inovação, não deve ser visto como um projeto. A inovação tem que ser vista como um valor básico, em que todas as pessoas estejam dando o melhor de si, criando soluções novas, que os clientes, ou a comunidade, os fornecedores, as próprias pessoas precisam, e isso é que move realmente as empresas vencedoras.